A graça e a paz do Senhor Jesus. Você tem dificuldade de enfrentar coisas novas, de enfrentar novidades? Você tem dificuldade de enfrentar mudanças? Então vem comigo que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. É isso mesmo. Hoje, o tema da nossa reflexão bíblica é enfrentando este novo tempo. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo 11, diz: Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Até aqui. Esse versículo, no capítulo 17 de primeiro livro de Samuel, fala da história de Davi. E a história de Davi é uma história muito conhecida, principalmente este capítulo que fala da sua vitória na sua batalha contra Golias. A situação era que Golias, um filisteu, ele desafiou e estava ameaçando e desafiou o povo de Israel e fez uma proposta para que um israelita pudesse descer para lutar com ele e aquele que saísse vitorioso, o exército do derrotado, iria servir ao povo vencedor. E ao ouvir isso, o povo temeu muito. Ao ouvir a ameaça ou a proposta, você entenda como preferir, de Golias, o povo temeu muito. Mas você já conhece bem o final da história. Nós conhecemos e sabemos que Davi derrotou o gigante, filisteu. Davi, um menino, considerado na época, um menino derrotou o gigante filisteu com uma pedra atirada da sua funda na testa do gigante. E ele venceu essa batalha e glorificou e honrou o nome do Senhor através dessa vitória. Porém, eu gostaria de destacar e trabalhar com você rapidamente nesse tempo de reflexão bíblica hoje, o que Deus fez saltar aos meus olhos, o que Deus levantou ao meu espírito, fez arder o meu espírito, que foi o fato de que todos os soldados do exército de Israel, como Davi, eles estavam diante do mesmo desafio. Eles estavam diante da mesma ameaça. Eles serviam o mesmo Deus, mas houve uma enorme diferença entre os soldados de Israel e Davi. Eles reagiram diferentes diante daquele desafio, daquela grande novidade que era o desafio feito por Golias. O rei e os soldados temeram, mas Davi confiou no Senhor e sua confiança levou todo o povo à vitória. Você tem dificuldades de enfrentar coisas novas? Você tem dificuldades de enfrentar novos desafios? Como você reage diante daquilo que é novo para você? A maioria de nós tem muita dificuldade em lidar com o que é novo, a grande verdade é essa. Diante de novos desafios que a vida nos propõe, porque a vida nos propõe novos desafios, a fase das nossas vidas, a transição de criança para adolescente, de adolescente para jovem, de jovem para adulto, em todas essas fases nós somos desafiados e coisas novas, novos desafios aparecem na nossa vida e muitos de nós tememos. E não é difícil e problema temer diante dos desafios, o problema é quando esses desafios trazem tanto temor que param a nossa vida, param a nossa caminhada e não avançamos mais. A dificuldade é quando os desafios trazidos pela vida, eles param, nos paralisam e nós não conseguimos mais avançar. Nós vivemos, irmãos e irmãs, daí do ano passado para esse ano, e é provável que a gente viva, nós estamos vivendo, muitos têm dito, nós vivendo um novo normal, nós estamos vivendo um novo normal, que precisa de nós, novas ações, novas intervenções em todas as áreas da vida. Estão precisando de respostas diferentes de nós. São novos tempos, novos desafios. Porém, algo que não mudou é que o nosso Deus continua o mesmo. E certamente não deseja que nós venhamos ser paralisados, principalmente como igreja, pelos novos desafios que têm aparecido diante de nós. Em nome do Senhor Jesus, precisamos avançar. Em nome do Senhor Jesus, Deus deseja que você continue, prossiga, avance, vá adiante, meu irmão e minha irmã.
Os desafios podem até serem novos, mas o nosso Deus permanece o mesmo, aleluia! Ele é poderoso, santo e digno de toda a nossa confiança. O nosso Deus permanece o mesmo, ele não mudou. Ele não mudou. O grande problema não estava no desafio em que Golias estava propondo para o povo de Israel. Não estava no desafio em que Golias trazia para o povo. Mas o problema estava no povo. Porque o povo temeu, porque o povo se deixou dominar por aquele novo desafio, porque o povo se deixou dominar pelo medo. Davi agiu diferente. Davi enfrentou a mesma situação que estava sendo proposta para o povo e fez o povo temer e ficar parado, era a que estava sendo proposta para Davi, e Davi avançou. E Davi foi na direção conforme a vontade do Senhor. E o final da história você conhece. Davi saiu vitorioso. Porém, Davi não ficou olhando simplesmente para a novidade do desafio do gigante. Não ficou olhando para o desafio em si, mas ele voltou os seus olhos para o Senhor, aquele que poderia e desejava fazer com que o seu povo saísse vitorioso daquela novidade, daquele novo desafio. É isso mesmo. Davi ficou com os olhos no Deus que lhe deu a vitória. Deus já tinha lhe dado as vitórias em situações novas para ele, mas no passado. Ele cita nos versos 34 a 36 do capítulo que nós lemos aí, do capítulo 17 de 1 Samuel. Ele cita que quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, leões e ursos invadiram, roubaram ovelhas, e ele foi atrás, matou ursos e leões para ter as ovelhas de volta. Davi já havia enfrentado os desafios e ele diz ainda: assim como eu fiz com ursos e leões, eu farei a esse gigante em nome do Senhor. O problema não estava na novidade, mas estava no povo. O problema não estava no desafio, mas estava na paralisia do povo diante da situação. Assim também hoje, o problema, meu irmão e minha irmã, entenda, não são as novidades que se achegam até nós. O problema não são os novos desafios que estão diante de nós. Mas o problema muitas vezes está em nós. O problema muitas vezes está em mim. O problema muitas vezes está em você. Somos nós que temos dificuldade de lidar com aquilo que é novo. Somos nós que temos muita dificuldade, às vezes, de lidar com mudanças em diversas áreas da nossa vida. Lidar com mudanças, lidar com aquilo que é novo é difícil mesmo. Mas precisamos lidar com o novo, irmãos e irmãs. É inevitável, o novo está aí, é inevitável, chega a todos nós. Nesses novos desafios que você tem vivido hoje, em muitas áreas de sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, até mesmo na sua célula. Nós estamos aí desafiando a você a participar das células online. Acredite, o nosso Deus permanece o mesmo. E assim como nos levou a vitórias e a avanços em outros momentos no passado, você lembra outros momentos que novidades se chegaram até você e a princípio foi difícil, mas com a força do Senhor você passou por cima, você lidou com eles e Deus te deu a vitória? Pois é, assim como foi no passado, Deus te conduziu no passado, também te conduzirá em triunfo neste novo tempo. Deus também te conduzirá em triunfo diante desses novos desafios. Creia nisso. Enfrentar o novo que a vida nos propõe não é fácil de modo nenhum. Eu entendo a dificuldade e também passo, talvez pelas mesmas que você. Mas saiba, o problema não é o novo tempo. O problema não é os novos desafios. O problema não é a nova mudança, né? Mudança é nova, lógico. Mas o problema não é a mudança. Não é o novo normal, como as pessoas têm dito. Não é o nosso Deus. Mas às vezes somos nós mesmos. O problema somos nós. Nos deixamos intimidar e nos paralisamos diante do novo. Não queremos nos adaptar e às vezes perdemos tempo por isso. Porque lidar com a novidade na vida é algo normal. A vida nos propõe novidades todos os dias. E aí ou a gente fica reclamando ou a gente enfrenta as novidades. Concluo dizendo: não deixe o novo te paralisar. Aprenda
cresça, se disponha às novas experiências. O nosso Deus permanece o mesmo dos desafios passados. Pare de reclamar e viva, e deixe o Senhor te levar a um conhecimento, a experiências e a vitórias ainda maiores nesse novo tempo. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração e vamos orar a Deus para que Ele nos dê coragem e graça nele, para que a gente viva, cresça, conheça ainda mais dele, tenha mais experiências e colha muitas vitórias nesse novo tempo que temos vivido. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças e te louvamos porque a tua palavra é viva, real, atual e eficaz. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra encorajadora que nos chama, Senhor Deus, e nos faz entender que mesmo diante dos novos desafios na nossa vida, seja lá qual for eles, Pai amado, que cada irmão e cada irmã que estão participando comigo neste dia esteja enfrentando, o Senhor permanece o mesmo Deus que nos deu vitória nos desafios novos do passado, será o mesmo Deus que nos conduzirá, se assim te obedecermos, as suas orientações nos conduzirá em vitória nesse tempo presente. O Senhor permanece o mesmo Deus que estava com Davi, é o mesmo Deus que estava com o povo, também está conosco hoje. Não deixe os nossos olhos diante das novidades, Pai amado, serem dominados pela paralisia e a gente acha que não dá para avançar. Deus, muitos desafios que o Senhor tem colocado diante de nós são para que nós possamos crescer, são para que nós possamos avançar, possamos ir além no relacionamento contigo, mas também na nossa vida pessoal. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama a tua unção sobre nós. O Senhor nos deu o Espírito, Pai amado, para termos coragem em enfrentarmos as novidades que são propostas, os desafios, os momentos bons e os momentos ruins da vida. Por isso, nos dê graça para irmos além, nos dê graça para avançarmos, nos dê graça para crescermos. Óbvio, Senhor, sendo prudentes, obedecendo a tua palavra, mas nos dê graça para não nos paralisarmos diante das novidades, porque elas sempre existiram, sempre vão existir, mas o Senhor é e sempre será o mesmo eternamente. Aumenta a nossa fé, nós queremos crescer em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meu irmão e minha irmã. E eu espero que essa palavra tenha motive a sua vida e te leve a desejar viver o novo numa perspectiva diferente, olhando para o Senhor, tendo sabedoria, prudência, mas com muita coragem em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você é da Igreja Metodista em Sevilha ou em Veneza, domingo estaremos juntos no nosso culto de louvor e adoração, culto de celebração ao nosso Deus, às 18 horas, ainda 100% online. Mas em breve estaremos juntos presencialmente para a glória de Deus. Deus te abençoe e um forte abraço.